Eu passo a palavra ao nosso relator para iniciar suas considerações e questionamentos. Boa tarde ao senhor Dante, senhora Elizabeth, todos os vereadores e o presidente dessa comissão, também quem nos acompanha dia após dia nessa CPI tão importante, se não a mais importante até hoje dentro dessa casa, que com certeza dará bons frutos. Inicio os meus questionamentos ao senhor Dante. Peço que o senhor me informe qual cargo o senhor ocupa dentro da empresa. O meu cargo é diretor administrativo geral e cuido também de toda a parte financeira e pagamentos e liberação de compras da Autoviação São José. Ok. Então, a gente, fazendo uma linha cronológica, senhor Dante, o senhor participou de forma ativa no certame da licitação em 2012? Não, no momento do certame eu não participei de forma ativa. Na época eu estava implementando um sistema de gestão corporativa no grupo, onde a gente conseguiu informatizar todas as informações operacionais, contábeis e de compras. Mas assim, a gente acompanhou, não diretamente, mas sabia que estava acontecendo o certame, né? E quem era o diretor financeiro ao tempo da outorga, do reequilíbrio financeiro, que existia um processo? A gente precisa entender como se deu esse certame. O senhor acabou de falar que as ações da empresa não inviabilizou outras empresas de participar, mas existia... Não inviabilizou. Oi? Não inviabilizou. Inviabilizou? Não inviabilizou. Sim, mas eu quero entender isso porque existia um sistema de outorga que alguns dizem que é ideal, outros dizem que não, que seria pelo menor tarifa. Enfim, a gente precisa entender o que levou aqueles valores, a questão do reequilíbrio financeiro, do processo, porque existia um processo e no acordo ficou bem abaixo. Por que foi feito esse acordo? O senhor tem essa lembrança? Sabe nos falar? Melhor explicar o que ocorreu naquele momento? Sim, eu sei, mas quem vai explicar isso para os senhores é o Dante Franceschi, pai. Ele estava à frente da empresa na época do levantamento desse desequilíbrio. Os advogados entraram com a ação, estão aqui representando a empresa desde aquela época. Então, todo esse processo ele vai poder explicar melhor e os advogados vão poder apoiar para explicar esse processo pré-licitação. Ok. É porque muito se fala do desequilíbrio financeiro desde então. Várias atitudes deveriam ter sido tomadas e não foram. O caos está instalado, o senhor fala que o povo não quer saber se o ônibus é novo ou velho, eu discordo completamente, o povo quer ônibus novo, ônibus de qualidade, ônibus que tenha, a gente vai em outras cidades, ônibus tem até Wi-Fi, e é isso que atrai. Muito bem fala o vereador Wilson Cabelo, sempre fala isso, que quem é o principal cliente do transporte coletivo? É o usuário. Se você não bem atender o seu usuário, ele vai para o Uber, ele vai para o aplicativo, prefere muitas vezes andar com o transporte irregular, que tem mais conforto, é um carro. Então, as empresas, para cativar e atrair novamente os usuários, elas têm que investir sim em ônibus novos, ônibus com conforto. Mais cedo, acho que o senhor estava aqui, eu relatei, todos os dias me mandam informações, me marcam no Facebook com falhas dos ônibus que fazem parte da empresa do senhor. Então, é necessário, sim, uma vida financeira saudável que consiga a renovação da frota. Sim. Uma frota moderna, equipada, com qualidade, com conforto, porque não é só pagar a tarifa. A pessoa já tem um dia exaustivo e muito cansativo ao longo do dia de trabalho. Ao final da tarde, ele quer ir para casa com conforto. Então, sim, nós temos que cobrar e fiscalizar a idade dos veículos. Porque um veículo com 20 anos andando, ele não tem conforto. Ele simplesmente é um meio de locomoção. Mas ele prospera conforto? Minha visão que não. Seguindo, então, referente ao desequilíbrio financeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, de forma sucinta, como que é definida a tarifa do ônibus. A tarifa do ônibus, ela teve os 2 lotes contemplados no certame. Cada lote apresentou sua tarifa mínima, foram as melhores para cada lote, e isso é feito um cálculo de uma tarifa média do município. Então, foi feito no início do contrato, se não me recordo a memória, dava R$ 2,54. Só para os senhores saberem, a primeira tarifa decretada foi R$ 2,45.
menor do que o próprio tarifa das empresas no certame. Então, nós já saímos no primeiro dia de contrato com 9 centavos a menos do que a nossa proposta técnica. E houve alguma discussão jurídica nisso? Algum processo jurídico? Não, não houve processo jurídico, houve processos administrativos e os requerimentos, através dos pedidos de reequilíbrio da tarifa anual, a gente demonstrava isso aos prefeitos, que assim se sucederam nos cargos até o dia de hoje. Ok. O que mais pesa no cálculo da tarifa? O que mais pesa no cálculo da tarifa hoje é a mão de obra. Ela hoje representa 50% do custo tarifário, se não fosse a retirada do cobrador. Se o cobrador tivesse ainda no cálculo tarifário, nós teríamos em torno de 62% da tarifa só custo de mão de obra. Ok, então, seguindo a questão do custo da mão de obra, mais cedo foi mencionado pelos vereadores e até por alguns depoentes da empresa do senhor, que alguns funcionários operacionais e administrativos atuam nas duas operações, tanto nas linhas urbanas como nas linhas metropolitanas. A pergunta é, se essas despesas são divididas pelas operações, urbana e metropolitana, ou são administradas de uma forma única? É isso que a gente precisa entender, porque na composição da tarifa, a folha de pagamento é levada em conta. Então, o motorista que ele trabalha na linha metropolitana, que tem um convênio com a Comec, que lá vocês recebem o subsídio, quem que paga essa conta? Recebíamos. E quem que paga essa conta? Hoje, o edital de licitação, existe uma planilha, e nós trabalhamos em cima do que foi o mínimo de custo que nós ofertamos. Ela vem sendo reajustada, até desculpe completar a pergunta anterior, então ela começou com 2,54, e nós, nesses 8 anos, a gente pediu apenas o item A de reajuste tarifário. O reajuste tarifário, ele contempla 3 índices. O índice de reajuste de mão de obra, o índice do diesel, que é aplicado também a pneus e lubrificantes, e o INPC, que é aplicado sobre demais itens da planilha. Então, ao longo desses anos, nós só pedimos o reajuste tarifário. E está pendente, o último pedido de 2020, até hoje não foi apreciado pela Prefeitura. Então, nós trabalhamos, como é que é o custo da tarifa? Foi o custo inicial, apresentado nas propostas técnicas, reajustados pelos índices contemplados no contrato. Então, só para vocês entenderem que hoje a gente tem uma tarifa apenas considerando esses 3 índices. Não se mexeu em quilometragem, não se mexeu em passageiro, não se mexeu em quantidade de carros. Por quê? Porque a gente só fez esse pedido. Por outro lado, a Prefeitura também sempre pôde, está no contrato, pedir a revisão contratual, que é o item B da planilha. Então, ambos os lados podiam pedir a revisão contratual. Aí você vai me dizer, por que ninguém pediu a revisão contratual? Porque quando você pede a revisão contratual, você tem que mudar os indicadores de quilometragem em passageiros. Como os passageiros caíam, se você mexesse nos passageiros, a tarifa explodia. E isso, politicamente, para o mandatário não era interessante. Então, eles também não pediam. Ah, venceu o carro. Venceu o carro, mas está lá contemplado na tarifa original 93 carros. Mesmo com o vencimento dos carros, como a queda de passageiros foi muito elevada, se você mexe no número de passageiros, a tarifa ia subir de qualquer jeito, mesmo descontando os carros vencidos, que tem que ser feito. A gente concorda que o carro tem que ser remunerado por 120 meses, não mais que isso que está no contrato. Então, só para esclarecer por que a gente está na tarifa. Só voltando à sua pergunta. Referente aos funcionários, que são os operacionais e administrativos, eles atuam tanto na metropolitana, sim, que são contratos sim, diferentes. São contratos diferentes. A gente precisa entender quem que paga essa conta. Quem paga é a Autoviação São José dos Pinhais, é o mesmo CNPJ. Mas só que são operações e contratos diferentes. Sim. A folha de pagamento, ela interfere diretamente na questão do cálculo tarifário. Não, ela não interfere. O custo real que nós temos na empresa não interfere no cálculo tarifário. Existe uma base inicial do contrato, com uma fórmula específica que calcula a quantidade de funcionários que me é paga. Vou dar um exemplo. Atualmente, se usar essa fórmula, que tem um fator de utilização de mão de obra, isso vai me dar hoje em torno de 112 motoristas. Se eu opero com 150 motoristas ou com 50 motoristas, isso é um dever da empresa. O que a minha obrigação é colocar o carro na linha operando às 5 da manhã. Se eu conseguir fazer isso com 50 motoristas
porque eu tenho uma eficiência, ou se eu tenho uma ineficiência de 150 motoristas, a planilha me paga 112. Independente. Então, assim, a gente tem uma folha única, tanto de motoristas, como administração, como manutenção. Só que o certame me dá uma quantidade mínima que ele me paga de motoristas, administração e manutenção. Se eu faço com mais ou com menos, é um risco do negócio, do empresário. Por isso que o poder público contrata empresas privadas, porque nós podemos assumir riscos. Então, a gente pode, por exemplo, pagar hora extra. Eu vou ter menos funcionários, mas eu pago hora extra. Então, a gente tem essa liberdade como empresa privada de fazer uma escala diferenciada. Temos tecnologias que nós podemos aplicar, por exemplo, como até o Alessandro reportou de manhã, uma graxa melhor, que tem uma lubrificação melhor, mas ela também tem um custo maior. Ok, senhor Dante, eu vou seguindo com as perguntas, que eu tenho um tempo, meu tempo vai se encerrar em breve. Qual que é a porcentagem de passageiros que não efetuam o pagamento, que tem a isenção? Qual o peso desses passageiros que são isentos de pagar a tarifa no total da operação? Quando nós ganhamos o certame, esse percentual era, no nosso lote, de 8,91%, senhores. Hoje ele está em 34,15%. Todas as planilhas foram protocoladas desde o início do contrato ao poder concedente, como nos foi solicitado. Então, só para vocês terem ideia, hoje a gratuidade, que é a isenção, especiais, as integrações gratuitas, representam hoje 34,15% dos passageiros transportados. Transportados, ou seja, mais de um terço. Ok. Com a retirada dos cobradores na operação, o custo desses funcionários, ele retornou ao cofre público? Foi por uma eventual reequilíbrio financeiro? O senhor consegue mensurar para mim quanto, em reais, representou de economia a retirada dos passageiros e quanto isso impactou na tarifa? Sim. Conforme o protocolo, no dia 26 de novembro de 2015, devido a uma lei aprovada por esta Câmara que não poderia mais aceitar dinheiro nos veículos e que se esqueceram, na época, os vereadores, que no edital de licitação, todos os carros leves só tinha cartão e o motorista cobrava a tarifa. Eles esqueceram disso. No certame que nós participamos, todos os carros leves eram sem cobrador. No momento em que você não pode mais aceitar dinheiro no carro, nós teríamos que incorporar os cobradores nos carros leves. Só que não tinha banco de cobrador, não tinha a catraca específica, teria que ser feita uma reforma nos ônibus e além de aumentar o custo da tarifa. E aí existia uma tecnologia do cartão e foi optado por só ter cartão. Então, a gente fez o cálculo tarifário, retirando esse custo do... Só para a gente ser um pouquinho mais objetivo, senhor Dante, quantos cobradores foram desligados, quanto representou isso em economia para a empresa e quanto isso impactou na tarifa? Para a empresa não teve economia nenhuma. Não, mas deixou de pagar... Deixamos de pagar. Exatamente. E qual o valor? Foi 12,18%, está no protocolo, né, do valor do custo tarifário do sistema. Isso em reais, quanto que representa? Na época, é que depende da época, foi 2015. Teria que fazer o cálculo de qual era a tarifa na época. Na tarifa foi impactado 6,43%. Houve uma redução na tarifa ou simplesmente não aumentou a tarifa? Não. Houve uma redução da tarifa base municipal. A tarifa base municipal ela era de R$ 3,2870 e ela foi para R$ 3,0756. Esse é o nosso cálculo. Nós protocolamos isso na prefeitura e o prefeito, então, à época, baixou a tarifa única para R$ 2,85. Ok. Sendo que a nossa tarifa era R$ 3,0756. Tá, ok. Quem que é o representante da empresa Autoviação São José junto ao consórcio VEM? É o Enio Murilo Dal Negro. O senhor tem algum conhecimento referente a essa empresa quanto à bilhetagem eletrônica? Sim, tenho. Posso ajudar a esclarecer algumas dúvidas. O senhor sabe me dizer se tem um prazo de validade, o crédito dentro desse cartão VEM? Sim, conforme a lei estabelecida e votada aqui, o prazo de validade é de 12 meses. E após o 12º mês, para onde vai, qual o destino desses valores? Deixa eu tentar aqui explicar um pouco melhor. Então, qualquer crédito que é comprado, qualquer real que é adicionado ao cartão, seja ele que vai ser usado ou não vai ser usado, ele é contabilizado na receita das duas empresas. Toda a receita é declarada.
Então, se existe um saldo, por exemplo, depois de 12 meses que ele não usou, esse dinheiro já foi recebido e já foi considerado na receita 12 meses anterior àquele crédito. Então, vocês não consideram o número de usuários, vocês consideram o número de bilhetes comprados, é isso? Isso. O relatório que a prefeitura recebe é o número de usuários ou o número de bilhetes, de tarifas? Existem duas linhas no relatório. O déficit que vocês alegam, que existe um processo alegando um déficit de passageiros. Nesse déficit, o que leva em conta? A bilhetagem ou o usuário? Na verdade, existem duas linhas na planilha. Existe a linha dos passageiros e existe a linha da receita da empresa. Entendeu? Então, e quando vocês alegam o déficit? É da receita total. Não é do passageiro, não é do usuário. Não. E sim de todo dos vendido. bilhetes. De toda a receita vendida, de toda a carga colocada nos cartões. Ok. É que a gente está no meio da CPI Sim. ainda. Já iniciou o pré-oitiva, que a gente lê os documentos, foram mais de 50 mil laudas. A gente está agora nas oitivas e pós a gente vai fazer as confrontações do que vocês falam aqui e o que de fato existe durante toda a documentação. Então, por isso que eu pergunto para você, porque isso é muito importante. Também concordo. Mas toda a receita de créditos vendidos é repassada às empresas e é declarada. E o déficit é considerando a receita total dos créditos vendidos, independentemente da sua utilização. Ok, então, permanecendo ainda na questão do déficit financeiro, com relação à publicidade que existem nos veículos, qual o destino dos valores arrecadados? Conforme edital, vocês podem verificar, toda a receita de publicidade auferida deveria ser destinada para limpeza e manutenção dos terminais de São José dos Pinhais. Então, a receita é das empresas e essa receita ela não compõe um cálculo tarifário, não existe nenhuma rúbrica no cálculo tarifário dessa receita. E ela tem que ser utilizada para manutenção e limpeza dos terminais. Por que principalmente o terminal Afonso Pena, os banheiros não têm sanitários? Hoje, quem que administra, quem que conserva o terminal Afonso Pena lá? Durante as gestões houve várias mudanças. Mas isso tudo bem. Assim, de forma bem objetiva, que já vai encerrar o meu tempo. O senhor acabou de me falar que existe a publicidade e arrecada valores que é para manter a conservação dos terminais. Isso. Quem que mantém a conservação do terminal Afonso Pena? Porque de manhã a prefeita e a prefeitura disponibilizou uma imagem, eles lavando os vidros. Então, se vocês recebem um valor para conservar, quem que é o responsável? Esse valor é insuficiente, então sempre foi... Mensure para mim em reais, quanto que é mensal os valores arrecadados com publicidade? Na média do contrato, isso deu em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Cada unidade de veículo, porque a gente... E essa receita só foi de R$ 3.000 por conta da não homologação, da não passagem do direito de exploração da mídia dentro dos terminais às empresas. Nós solicitamos isso à prefeitura e até hoje não nos foi passado para a gente poder explorar o marketing interno dos terminais. E qual que é a arrecadação individual por veículo? 50% seria para a instituição da prefeitura, institucional, e 50% privado? R$ 180 mensais. Mensais por veículo. Então, hoje, o senhor me falou, é R$ 2.500, pouco mais de 12, 13 veículos que existem. Isso, que são passíveis, que existem interesse na publicidade. Porque ninguém tem interesse em fazer publicidade, desculpe, nas linhas rurais. Né? Eles só fazem interesse nas linhas TCTAP, na linha bairro a bairro, numa linha aqui, o Itália. Então, não existe interesse em explorar lá no Curralinho. Né? Eles não querem colocar banner na linha Curralinho. Então, para eu finalizar meu tempo, eu peço mais 2 minutos, por favor, presidente. Eu já vou encerrar. O senhor concorda, acabou de parabenizar a gestão da Nina. Eu quero que o senhor me diga quais são o trabalho dela referente a isso, a receita, essa questão da publicidade. Se falta um incentivo da publicidade, a gente precisa criar receita, precisamos restaurar a vida financeira da empresa, porque sim, precisamos de ônibus novos, precisamos de qualidade. Aquele terminal Afonso Pena é um abandono completo. Aquilo não tem como mais prosseguir. Então, muito me assusta quando o senhor fala que R$ 2.500 não é suficiente para manter, porque se falta sanitário, e é de responsabilidade, porque estava em edital, não estava no edital que simplesmente o valor arrecadado é para manter o terminal Afonso Pena.
É uma interpretação sua, mas se o senhor ler, está bem claro que a receita advinda do marketing era específica para isso. A receita, mas a manutenção é de responsabilidade das empresas. De acordo com a receita que era oferida. Então, se ela não arrecadasse nada, não ia fazer nada. Não iríamos fazer. Então, o senhor concorda e está afirmando que o contrato é errado. O contrato foi falho nesse quesito. Não, ele permitiu a exploração do bus door, mas até o presente momento não permitiu a exploração do marketing de dentro dos terminais. Ok. Nós estamos esperando E essa qual que liberação. seria a receita? Porque está no contrato 270, 271, a questão da conservação dos terminais aqui da nossa cidade. Qual que é? Como que vocês iriam manter? Então errou. Porque não previu... Porque o que não dá é para uma mulher ir num banheiro que não tem sanitário para ela urinar. Todas as reclamações de manutenções dos banheiros foram atendidas Não pela foram, empresa. senhor Donato, não foram, porque nós fomos lá, fizemos visita em loco, temos imagens dos banheiros. Sim. Os banheiros estão em situação deploráveis. Nós tentamos várias alternativas, inclusive terceirizar a manutenção do banheiro, tentar colocar trancas no banheiro, não foi permitido. À noite, aqueles banheiros são muito mal E quando não era utilizados. permitido, como que vocês solicitavam, requeriam perante... Via protocolo a Simultran. E você tem esses documentos, isso hoje, que possa comprovar? Sim. Ok, então... Eu tenho o documento que a gente pediu a questão da exploração do marketing dentro dos terminais. A questão específica dos sanitários. Dos sanitários? Isso, que o senhor acabou de falar que não Eu acho tinha... que tem protocolos, quando a gente teve uma ideia de até terceirizar para pai, né? Sim. Eu acho que foi protocolado, sim. Se não for protocolado, teve várias reuniões, até temos que verificar. Mas, assim, todas as manutenções que foram solicitadas em todas as gestões nós fizemos limpezas dos telhados, nós fizemos pinturas, nós fizemos toda a parte aqui do terminal central do policarbonato, todas as notas fiscais estão entregues para os senhores. Então, houve, sim, um investimento por parte das empresas, mas elas foram limitadas porque a receita do marketing era muito pouca mesmo. Ok, senhor Dante, eu tinha mais algumas perguntas, mas por conta do meu tempo eu agradeço suas respostas.